boa noite. Boa noite. Rio de Janeiro, Brasil. Londres, Inglaterra. Duas metrópoles preocupadas com os números crescentes da violência. Mas uma delas tem índices 100 vezes maiores. O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir por causa da guerra na Síria. O Papa diz que lutar contra a injustiça é tão importante quanto combater o aborto. A agência Moody's melhora a perspectiva de nota para o Brasil. O ministro Marco Aurélio diz que vai propor ao STF a rediscussão da prisão de condenados em segunda instância. A Justiça acolhe denúncias contra o coronel João Batista de Lima e o advogado José Yunes. Dois amigos do presidente Temer. E você vai ver como está a fila de políticos brasileiros com explicações a dar à polícia. Ou contas a acertar com a justiça. O Jornal Nacional está começando. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu hoje para discutir denúncias de que o governo sírio voltou a usar armas químicas para atacar a população civil. Mais de 40 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A tensão entre Estados Unidos e Rússia voltou a aumentar. O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, acusou os Estados Unidos, a França e o Reino Unido de entrarem em confronto com a Rússia e afirmou que o país dele não quer saber de amizade com os Estados Unidos. A embaixadora americana Nikki Haley reclamou que os russos já vetaram a ação do Conselho de Segurança da ONU 11 vezes para proteger o ditador sírio Bashar al-Assad e prometeu que os Estados Unidos vão responder. A reunião no Conselho de Segurança foi convocada para discutir o que parece ter sido um novo ataque químico na Síria. O embaixador sírio disse aqui na ONU que as imagens que chocaram o mundo foram fabricadas, como num filme de Hollywood. Bashar Jaafari afirmou que a Síria não tem armas químicas e que o governo está disposto a colaborar com investigadores. O ataque foi sábado na cidade de Douma, a leste da capital, Damasco. Bombas provavelmente espalharam um agente químico que deixou centenas de pessoas sufocadas. Dezenas tiveram uma morte sofrida, entre elas muitas crianças. A região onde houve o bombardeio é controlada por rebeldes que tentam derrubar o ditador da Síria. Por isso, a suspeita é que o governo do país esteja por trás do ataque contra o seu próprio povo. O governo nega. Ontem, nas redes sociais, Donald Trump chamou o ditador sírio de animal. O presidente americano afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, e o Irã são responsáveis porque apoiam Assad. Trump, que planeja encerrar em breve a participação dos Estados Unidos na guerra da Síria, disse que o governo está trabalhando para confirmar quem cometeu o ataque e prometeu decisões importantes nas próximas 48 horas. Quando um repórter perguntou se uma ação militar na Síria está descartada, o presidente respondeu: nada está descartado. Vamos voltar agora ao Brasil, vamos a São Paulo conversar com a Maju Coutinho para saber qual é a previsão do tempo para todo o país. Olá, Maju, boa noite, semana começando, o que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Lembra que eu falei daqueles secos e molhados? A gente continua nessa pegada aí, com a chuva concentrada no centro-norte do país. Ainda merecem destaque o norte da região norte e nordeste. Pode chover bem nessas áreas e os ventos aqui que sopram do mar devem levar bastante chuva para pontos do leste e do nordeste. Como lá no Recife, onde tem chuva o dia inteirinho. Também vem aguaceiro para Macapá e para Teresina. E essa chuva aí de Teresina é preocupante para a barragem do Bezerro, que fica em José de Freitas, na região metropolitana de Teresina. Ela está com rachaduras, pode romper e por isso a prefeitura retirou 200 famílias lá do entorno. A água que sai do açude também já atingiu aí a cidade de Barras, mas máquinas estão trabalhando para resolver essa situação. Essa barragem é usada para o controle de enchentes e secas e, segundo o relatório da Agência Nacional de Águas do Brasil, aqui no Brasil, há 22.920 barragens que servem para os mais diferentes usos aí, contenção de resíduos e rejeitos de mineração, geração de energia elétrica e abastecimento, como a barragem lá de Jucazinho, em Surubim, no nordeste pernambucano. Ela finalmente começou a receber água, a chuva do último fim de semana fez Jucazinho atingir 2% da capacidade, ainda é muito pouco, mas já é algo para quem estava zerado aí. E vem mais chuva nos próximos dias. Também deve chover bastante em Palmas e em Manaus, onde
onde faz 31 graus de máxima. Brasília com 26 graus, Renata, e pancada isolada, que não deve ser menosprezada, não. E nas outras áreas, Maju? Olha só, vou falar de sol agora. Quase toda a região sul, São Paulo, parte do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais estão no caminho do sol. Mato Grosso do Sul também, e o tempo firme vai estendendo suas garras para o sul de Mato Grosso e de Goiás. É que tem um sistema de alta pressão atuando lá nos níveis médios da atmosfera, ele empurra o ar para a superfície e esse movimento impede a formação das nuvens de chuva. O Rio está na rota aí desse sistema, 31 graus de máxima no Rio de Janeiro, Curitiba com 26 graus, São Paulo com 28, podem amanhecer com névoa e nevoeiro, mas aqui vale aquele ditado, Renata, depois que a névoa baixa, vem o sol que racha. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Você vai ver agora por que duas metrópoles de dois países diferentes andam tão preocupadas com o aumento dos índices de violência. Entre o Rio de Janeiro e Londres existe mais do que um oceano. Existe um abismo. Londres sangrando, a polícia perdeu o controle das ruas, outra noite de violência. A Polícia Metropolitana de Londres reage às manchetes. A chefe da Scotland Yard argumenta que os homicídios, principalmente dos jovens, têm assustado as pessoas, mas eles prendem e indiciam suspeitos em praticamente todos os casos. No país onde a violência não é regra, cada assassinato chama atenção. Na semana passada, a morte de uma menina de 17 anos foi assunto nacional. Toda essa sensação de que Londres ficou mais perigosa é porque desde o começo do ano foram 55 homicídios, quase a metade do ano passado inteiro. Em 2017 foram 115 assassinatos e o governo está pressionado a dar uma resposta. Tem gente já chamando esses números de epidemia de crime. Se esse número londrino gera insegurança e lembra epidemia de crime, o que as autoridades da capital inglesa diriam do total de homicídios na cidade do Rio? 252 assassinatos só em janeiro e fevereiro deste ano. Isso é 5 vezes mais do que Londres. Aqui no Reino Unido, desde 2016, a polícia matou a tiros 5 pessoas. E isso incluindo um suspeito hoje aqui em Londres. Mas a maioria da força policial nem anda armada. Só podem portar armas de fogo menos de 10% dos 30 mil policiais. O som de armamento pesado que invade quase diariamente as comunidades do Rio revela um cenário bem diferente de Londres. Aqui são enfrentamentos entre policiais e bandidos e entre facções rivais. As armas usadas são quase sempre fuzis. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, somados os tiroteios de janeiro até o dia 8 de abril, em 2017 e em 2018, o número de registros chega a 2.283. Nos 2 primeiros meses deste ano, 98 pessoas morreram em confrontos com a polícia, numa cidade sob intervenção das Forças Armadas. O dado da violência que deixa o Rio em vantagem em relação a Londres é o número de furtos e roubos. Lá foram mais de 70 mil casos entre janeiro e fevereiro de 2018. Nesse mesmo período, o Rio registrou pouco mais da metade. A explicação para essa diferença pode ser a subnotificação desse tipo de crime aqui. As pessoas em Londres, elas confiam mais nas instituições policiais e por isso tendem a registrar mais os crimes. Enquanto no Rio de Janeiro, as pessoas elas não se sentem seguras, elas acham que a polícia não vai resolver os crimes, e isso não incentiva as pessoas a irem à delegacia ou procurarem a polícia em função dos crimes. Com isso, o número real de crimes não são registrados. O Reino Unido tem uma das leis de armamento mais duras do mundo. Depois que um atirador matou 16 alunos e uma professora nos anos 90, o país proibiu a propriedade privada de armas. Quem for pego ameaçando alguém com uma metralhadora, por exemplo, pode pegar prisão perpétua. Por isso, muitos crimes são cometidos com as chamadas armas brancas. Mais de 60% dos assassinatos desse ano foram a facadas.
e a lei só permite que alguém carregue facas se for por motivos profissionais. Esse especialista em criminologia da Universidade East London afirma que muitos crimes não têm a ver com drogas, mas com honra. Ele explica que jovens resolvem rixas bobas pela internet, mas tem certeza que as pessoas vão driblar uma eventual regulação das redes sociais. Anthony acha que o caminho é reformar a educação e investir em estágios. A ministra britânica do Interior afirma que o governo tem que garantir que os pais não precisem enterrar suas crianças. Amber Rudd anunciou um investimento milionário para prevenir o aliciamento de menores e para combater um fenômeno relativamente novo, a glamorização do crime na internet. Por aqui, a glamorização do crime na internet é antiga. As redes sociais são usadas para ostentar armas e produtos roubados. O porte de armas sem autorização é crime, mas os bandidos não se sentem inibidos. Para este especialista, o governo precisa investir em ações sociais para mudar o cenário de violência. A gente precisa de um diagnóstico para poder definir o que a gente precisa realizar como política pública para poder reduzir e prevenir os homicídios. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. É o caso em que a pessoa tem a intenção de agredir a outra. Na semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Foi um depoimento longo de quase 2 horas, mas na saída, poucas palavras. Eu só lamento os fatos, mas o doutor responde, por favor. O que foi que aconteceu? Um desentendimento natural. O filho dele, Leandro, também prestou depoimento e saiu em silêncio. Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho, foi vereador de Diadema pelo PT 5 vezes e concorreu sem sucesso à prefeitura da cidade na última eleição em 2016. Maninho e o filho foram indiciados por lesão corporal dolosa. Amanhã, um médico legista vai ao hospital examinar o empresário agredido. O laudo do Instituto Médico Legal vai determinar se pai e filho responderão por lesão corporal grave ou gravíssima. A natureza grave prevê uma pena de 1 a 5 anos, a gravíssima já de 2 a 8 anos. A agressão aconteceu em frente ao Instituto Lula na última quinta-feira, logo depois que o ex-presidente deixou o local. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário Carlos Alberto Bettoni, de camiseta cinza. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. O amigo que o socorreu contou que o empresário xingou Lula. Ele falou do tipo, agora você vai pagar, seu ladrão, uma coisa nesse sentido. E o segurança falou, ladrão, você não pode falar assim com o Lula, você quer. Veio pra cima, foi um negócio terrível. Na hora eu perdi até o rumo. O advogado de defesa disse que a intenção de Maninho era apenas afastar o empresário da multidão em frente ao Instituto Lula. Infelizmente, o que acabou essa pessoa batendo a cabeça ali no caminhão que estava passando, tá certo? Mas entendemos que foi um ato involuntário. Ele lamenta muito tudo o que foi ocorrido, gostaria demais de pedir desculpas não só à pessoa que sofreu a lesão, como à família da pessoa também, tá? Mas nós acreditamos que não seja o momento agora para esse encontro. O empresário teve traumatismo craniano e passou por cirurgia. O Hospital São Camilo informou que o paciente continua em observação na UTI, com o quadro estável e sem previsão de alta. A mulher do empresário disse que nos 8 anos juntos, nunca viu Carlos Alberto se envolver em brigas nem em política. Claro que ele, como todo brasileiro, nesse momento, está todo mundo muito revoltado com o que está acontecendo, mas ele nunca foi dado a participar de manifestações. Foi por um mero acaso ali que ele passou, porque estava próximo, por curiosidade, ele passou e aconteceu tudo aquilo lá. A Associação Brasileira de Imprensa divulgou hoje uma nota em que repudia a espiral de violência que se abateu nos últimos dias contra jornalistas de diferentes veículos de comunicação durante a cobertura da prisão do ex-presidente Lula. A ABI afirmou que, em curto período, foram contabilizados 17 casos de agressão, intimidação e cerceamento da atividade profissional em Curitiba, em São Paulo e em João Pessoa.
e que não se pode tolerar esse tipo de comportamento numa sociedade que se considere civilizada. Na nota, a ABI afirmou ainda que episódios dessa natureza conspiram contra a liberdade de imprensa e contra o livre acesso à informação e à expressão, além de representarem grave ameaça ao Estado democrático de direito, e que não se admite que os excessos de intolerância política cometidos contra jornalistas sejam atribuídos exclusivamente à linha editorial dos veículos em que trabalham. A Polícia Militar reforçou a segurança na área do prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Lula começou a cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje, o ex-presidente Lula recebeu novamente o advogado dele, Cristiano Zanin, que falou rapidamente com os jornalistas na saída da Polícia Federal. O importante é que nós seguiremos, com todas as medidas jurídicas cabíveis para que essa prisão seja revogada. Segundo Zanin, Lula tem passado o tempo lendo e ainda não tomou nenhum dos banhos de sol diários a que tem direito. Ainda de acordo com o advogado, ontem o ex-presidente assistiu ao jogo entre Corinthians e Palmeiras. A PM reforçou o esquema de segurança ao redor da Polícia Federal, onde centenas de militantes favoráveis ao ex-presidente fazem uma vigília pacífica. Várias ruas no entorno do prédio da superintendência estão bloqueadas por ordem da Justiça. Só podem passar por esses bloqueios os moradores da região, jornalistas e também as pessoas que precisam ir até o prédio da Polícia Federal. Quem tem horário marcado para fazer passaporte, por exemplo, precisa apresentar o protocolo de agendamento para conseguir entrar na área bloqueada. Os bloqueios começaram no sábado à noite, quando o ex-presidente Lula chegou a Curitiba para começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão a que foi condenado. Hoje, a executiva nacional do PT se reuniu num hotel em Curitiba. No encontro, ficou definida a transferência provisória da direção política do partido para Curitiba e a manutenção da pré-candidatura de Lula à presidência, mesmo ele sendo inelegível pela lei da ficha limpa, porque foi condenado em segunda instância. A Justiça Federal em Brasília aceitou denúncia contra 2 amigos do presidente Michel Temer presos no mês passado na Operação Scala. Eles são acusados de participar de um esquema de desvio de dinheiro público. Os do presidente se tornaram réus no processo em que integrantes do MDB da Câmara são acusados de integrar uma organização criminosa. A decisão é do juiz Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Entre os réus estão José Yunes, que chegou a ser preso na Operação Scala, que investiga se empresas do setor de portos foram beneficiadas por um decreto assinado pelo presidente Michel Temer em troca de propina. E o coronel João Batista Lima Filho, que também foi preso. Os 2 já estão soltos, porque os mandados eram de prisão temporária. A Procuradoria da República no Distrito Federal aponta que há novos e robustos elementos que apontam que eles integraram uma organização criminosa. O delator Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do partido, contou que recebeu dinheiro do esquema e que também repassou propina à cúpula do MDB. Funaro disse que foi ao escritório de Yunes pegar R$1 milhão da Odebrecht, dinheiro que teria como destino final o ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Yunes afirmou à Polícia Federal que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório. Mas Funaro disse na delação que Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair com a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa. Certo. Para um volume de R$1 milhão é uma caixa bem pesada. Funaro também foi denunciado à Justiça Federal. Esse caso começou no ano passado, quando o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Michel Temer e aliados por organização criminosa. A denúncia foi barrada pela Câmara, ou seja, em relação a Temer, o andamento foi suspenso. Mas em relação aos demais denunciados, não. Por isso, o caso foi parar na Justiça Federal, em Brasília. A
A defesa do coronel Batista Lima disse que só vai se pronunciar depois de ter acesso ao teor da denúncia e acesso completo aos autos do processo. O presidente Michel Temer não quis comentar. O advogado de Lúcio Funaro afirmou que o cliente segue colaborando com a justiça e respeitando integralmente o acordo celebrado. Nós não tivemos resposta do ministro Eliseu Padilha e não conseguimos contato com as defesas de José Yunes e de Gedel Vieira Lima. Todos os dias, os telejornais da Globo têm apresentado o Brasil que os brasileiros esperam do futuro. E desde o início desse projeto, não houve um dia sequer em que o cidadão não tivesse aparecido aqui na tela da Globo para pedir um país livre da corrupção. O problema é que não passa um dia sem que esse assunto esteja presente nos nossos telejornais e na imprensa séria do Brasil. Investigações sobre suspeitas de envolvimento de políticos com esquemas criminosos, suspeitas de cobrança e recebimento de propina, suspeita de favorecimento de empresas, de enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro, suspeita de roubo de recursos públicos. Em muitos desses casos, as suspeitas se consolidam em denúncias. Em outros tantos, as denúncias são acolhidas pela justiça e políticos deixam de ser apenas suspeitos para se tornarem réus. Nesta segunda-feira, em que amigos do atual presidente entraram para esta condição, e um ex-presidente, por 2 mandatos, completou 48 horas numa prisão, o Jornal Nacional apresenta um retrato dessa fila longa, a de políticos brasileiros que têm explicações a dar à polícia ou contas a acertar com a justiça. Diariamente, o Brasil que os brasileiros querem é também um país em que a justiça não leve anos a fio para dizer se alguém é culpado ou é inocente, ou para punir os culpados com a cadeia e livrar dela os inocentes. Desde que começou há mais de 4 anos, a Operação Lava Jato já investigou mais de 100 políticos de 14 partidos. 10 políticos já viraram réus no Supremo, ou seja, foram denunciados pelo Ministério Público Federal e as denúncias foram aceitas pelo STF. 5 são deputados federais: José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Meurer, do Progressistas, Vander Loubé, do PT, Aníbal Gomes, do MDB, e 5 senadores: Romero Jucá e Valdir Raupp, do MDB, Gleice Hoffmann, do PT, Agripino Maia, do Democratas e Fernando Collor de Mello, do PTC. Também há outras denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 20 políticos. Estes políticos denunciados aguardam decisão do Supremo, que pode arquivar ou transformá-los em réus. Os deputados Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira, Eduardo da Fonte, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Meurer, do Progressistas, Vander Loubé e José Mentor, do PT, Lúcio Vieira Lima, do MDB, e os senadores Edson Lobão, Fernando Bezerra Coelho, Garibaldi Alves, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp, do MDB, Benedito de Lira e Ciro Nogueira, do Progressistas, Gleice Hoffmann, do PT, e Aécio Neves, do PSDB. Até hoje, 3 anos depois dos primeiros pedidos de investigação da Lava Jato chegarem ao Supremo Tribunal Federal, nenhum político foi condenado. Mas 2 processos estão se aproximando do fim. Um contra a senadora Gleice Hoffmann, do PT, e outro contra o deputado Nelson Meurer, do Progressistas. O Supremo vai decidir se condena ou absolve esses 2 parlamentares nos próximos meses. Mas há outros casos de políticos no Supremo que não fazem parte da Operação Lava Jato, como o do senador Renan Calheiros, que responde por peculato. O processo envolveu o pagamento de despesas pessoais de uma filha dele, que teriam sido cobertas por uma empreiteira. O deputado Paulo Maluf, do Progressistas, foi condenado pelo Supremo recentemente por desvio de verbas de uma obra feita em São Paulo durante a gestão dele como prefeito da cidade nos anos 1990. Ele chegou a ficar preso e agora está em prisão domiciliar. Em outro caso, o deputado Celso Jacob, do MDB, está preso cumprindo pena de 7 anos de prisão. E outro político, o ex-senador Luiz Estevão, só está preso hoje porque o ministro Dias Toffoli determinou o cumprimento imediato da pena. Foi uma decisão que ele tomou a apenas 3 horas do momento em que o crime seria prescrito, ou seja, não fosse isso, Luiz Estevão estaria livre sem possibilidade de ser punido. No Superior Tribunal de Justiça, há 9 governadores investigados e 3 denunciados.
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, é réu por corrupção na Operação Acrônimo. O ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, foi denunciado por Caixa 2 na Lava Jato. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, foi denunciado por corrupção passiva numa operação que investiga contratos do governo estadual. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, é alvo de investigação em um desdobramento da Operação Anteros, pelos crimes de usura, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Geraldo Alckmin, do PSDB, que renunciou ao cargo de governador de São Paulo para se candidatar, é alvo de um inquérito por suspeita de Caixa 2 e há pedidos para investigar outros governadores. Além disso, o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, do Progressistas, afastado do Tribunal de Contas da Bahia, é réu no STJ por suposto recebimento de propina numa acusação da Lava Jato. O presidente Michel Temer também é alvo de investigações, inquéritos e denúncias. Ele está sendo investigado no Supremo em 2 inquéritos. Um que apura a suspeita de que um decreto assinado por ele beneficiou empresas que atuam no Porto de Santos e outro que tenta apurar o repasse de dinheiro da Odebrecht para integrantes do PMDB. Além disso, as 2 denúncias que estão paradas por decisão da Câmara voltam a andar no dia 1º de janeiro, ao fim do mandato de Temer. E quando o político perde o foro privilegiado, o processo vai para a Justiça de primeira instância. Em Brasília, vários políticos, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, os 2 do MDB, tiveram seus casos transferidos para a 10ª Vara Federal. Gedel foi preso depois que a PF descobriu mais de 50 milhões de reais em um apartamento em Salvador. Na Justiça Federal de Brasília, correm também outros processos contra o ex-presidente Lula, como o que investiga a compra de caças da Força Aérea e a suspeita de fazer tráfico de influência para ajudar a Odebrecht a conseguir uma obra em Angola. Em outros estados, a Lava Jato alcançou políticos sem foro privilegiado. É o caso do Paraná, como conta o repórter Marcelo Rocha. 11 políticos foram investigados no Paraná. Todos já são réus na Lava Jato. Um dos políticos investigados na Lava Jato em Curitiba virou delator. É Pedro Correia, ex-deputado federal pelo PP, que está em prisão domiciliar. 6 políticos cumprem prisão preventiva. Entre eles, 4 já foram condenados em segunda instância, mas ainda têm recursos pendentes. André Vargas, ex-deputado federal que era do PT, Luiz Argolo, ex-deputado federal que foi do PP e do Solidariedade, Gin Argelo, ex-senador que foi do PTB, e Eduardo Cunha, ex-deputado federal do MDB e ex-presidente da Câmara. Antônio Palocci, ex-deputado federal e ex-ministro que era do PT, foi condenado em primeira instância. Aguardam julgamento em liberdade José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro do PT. Dirceu espera o julgamento de recursos na segunda instância. Ele chegou a ser preso preventivamente, mas conseguiu no Supremo Tribunal Federal. E Solange Almeida, ex-deputada federal pelo MDB. O processo dela está em andamento na primeira instância. Nesse processo, o ex-deputado Eduardo Cunha também é réu. Os processos contra políticos na Lava Jato do Paraná levaram em média 6 meses e 9 dias da denúncia até a condenação pelo juiz Sérgio Moro. Vamos agora saber como andam as ações contra políticos no Rio de Janeiro com o repórter Paulo Renato Soares. As investigações sobre corrupção no Rio chegaram aos principais palácios do poder e aos homens que nas últimas 2 décadas comandaram o executivo e o legislativo do estado. Todos políticos do MDB. Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio por 2 mandatos, é considerado o chefe de uma organização criminosa pelo Ministério Público Federal. Cabral é réu em 22 processos da Lava Jato na Justiça Federal. Foi condenado em 5 na primeira instância por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As penas somadas chegam a 100 anos de cadeia. Ele está preso há 1 ano e meio. Em janeiro foi transferido para Curitiba por causa de denúncias de regalias no presídio do Rio. Um dos maiores aliados dele também é réu na Lava Jato. Jorge Pisciani, do MDB, foi 6 vezes presidente da Assembleia Legislativa. Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como todos são deputados estaduais, o processo está no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Pisciani foi preso em novembro de 2017, mas saiu da cadeia no mês passado,
depois que conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Ele está em prisão domiciliar. Os outros 2 deputados, Paulo Melo e Edson Albertassi, estão presos na cadeia de Benfica, na zona norte do Rio. O Ministério Público Federal diz que os 3 deputados fazem parte da mesma organização criminosa de Sérgio Cabral, que desviou centenas de milhões de reais dos cofres do Rio de Janeiro. Vamos ver agora como estão as investigações envolvendo políticos em São Paulo e em Minas Gerais, com a repórter Patrícia Falkowski. Aqui em São Paulo, os inquéritos da Lava Jato estão mais atrasados do que em outros estados. Até agora, não há denunciados nem réus em primeira instância. Só em relação às delações da Odebrecht, vieram 41 pedidos de investigação para cá no ano passado. Mas o andamento é lento. Aqueles que investigam pessoas sem foro privilegiado estão nas justiças federal e estadual. Há também inquéritos abertos no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, envolvendo prefeitos e deputados estaduais. O ex-diretor da Dersa, a empresa paulista de infraestrutura rodoviária, Paulo Vieira de Souza, foi citado por delatores da Odebrecht. Eles disseram que um consórcio de empresas manipulou a concorrência do Rodoanel Sul e o repasse para as campanhas eleitorais do PSDB teria sido feito por meio da Dersa. O inquérito que investiga essas denúncias está no Supremo Tribunal Federal, porque envolve o senador José Serra e o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, ambos do PSDB, com foro privilegiado. Paulo Vieira de Souza está preso desde sexta-feira passada por causa de um outro inquérito em que é acusado de desviar 7 milhões e 700 mil reais. Já o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, está livre da cadeia graças a vários recursos. Ele foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão no chamado Mensalão Tucano, um esquema de desvios de recursos do governo mineiro operado pelo empresário Marcos Valério para financiar a campanha de Azeredo à reeleição em 1998. 20 anos depois, ele continua solto. A investigação começou em 2005, mas ele só foi condenado em primeira instância 10 anos depois, em dezembro de 2015. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação em segunda instância, mas o tucano recorreu. O julgamento dos embargos infringentes será no dia 24 deste mês. Se for preso, Azeredo ainda poderá recorrer a tribunais superiores. Todos os políticos citados nas reportagens têm negado reiteradamente qualquer envolvimento em irregularidades. O ministro Marco Aurélio confirmou ao blog da jornalista Andréa Sadi que vai levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, depois de amanhã, um requerimento para rediscutir a prisão de condenados em segunda instância. Se a jurisprudência mudar, a punição para políticos dessa lista que a gente acabou de ver, que forem considerados culpados, vai acabar ficando ainda mais distante. O ministro Marco Aurélio explicou que levará um requerimento, e não uma questão de ordem, para que o plenário analise o pedido de liminar, decisão provisória, do Partido Ecológico Nacional. O PEN quer que o Supremo permita a prisão somente após a condenação no Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância. Marco Aurélio disse que, ao levar em mesa o requerimento, cabe à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidir quando o tema irá a julgamento, ou seja, não há necessidade de que a presidente marque uma data prévia para discutir o caso. Marco Aurélio disse que, na opinião dele, a liminar é o requerimento, é a mesma coisa, e que o pedido do partido será analisado, mas isso não é automático. O ministro disse que levará à mesa a presidente do Supremo, então ficará ciente e poderá submeter de imediato ou não. É Carmen Lúcia, a coordenadora dos trabalhos, disse Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio é o relator de 2 ações que questionam as prisões após a condenação em segunda instância. Hoje, o presidente do PEN, Adilson Barroso, disse que avalia desistir do pedido ao Supremo. Mas há outro pedido, assinado pelo Instituto de Garantias de Penais, que reúne advogados. Um dos autores, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, defende vários investigados na Operação Lava Jato. Na pauta de quarta-feira está
prevista a análise de 2 habeas corpus, um do ex-ministro Antônio Palocci, do PT, e outro do deputado em prisão domiciliar, Paulo Maluf, do Progressistas. Esses pedidos têm preferência no plenário, mas o ministro Marco Aurélio disse que se Carmen Lúcia julgar cabível, pode passar na frente. A ordem dos processos a serem julgados tende a ser decidida no momento. No início da noite, a procuradora Raquel Dodge se manifestou contra pedido de liminar do PEN, que quer derrubar as prisões após condenação em segunda instância. Raquel Dodge argumentou que o fato novo suscitado pelo partido é a suposição que faz um indevido exercício de adivinhação sobre o futuro voto dos ministros nas ações. A procuradora disse que o ministro Gilmar Mendes alterou expressamente o seu voto durante o julgamento, que negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas não há como afirmar como será o voto de mérito da ministra Rosa Weber. Raquel Dodge disse que o voto de Rosa foi marcado por coerência e precisão técnica. No julgamento do HC de Lula, a ministra Rosa Weber argumentou que na democracia o respeito ao colegiado fortalece o judiciário, o direito e a segurança jurídica. Ela esclareceu que a simples mudança de composição do tribunal não justificava mudança de jurisprudência e votou contra o habeas corpus por não considerar ilegal ou abusiva a decisão do STJ, que já havia negado. No parecer, Raquel Dodge também disse que o pedido para derrubar a prisão após condenação em segunda instância busca incluir na pauta o julgamento das ações, ultrapassando a decisão soberana da ministra-presidente do STF, Carmen Lúcia, que tem entre suas atribuições regimentais a prerrogativa de pautar os feitos que serão levados a julgamento do plenário. A procuradora defendeu que seja mantido o entendimento do Supremo firmado em 2016, que permite a prisão de condenados em segunda instância. Ela afirmou que a alteração súbita, inexplicada, aleatória do sistema de precedentes do Supremo é fator de insegurança jurídica. Sua manutenção fortalece a Suprema Corte enquanto instituição mais importante do sistema de administração de justiça no Brasil. A seguir, o Papa diz que lutar contra a injustiça é tão importante quanto combater o aborto. A TV Globo e a ONU renovaram a parceria para divulgar a prevenção contra a AIDS entre os jovens. No ano passado, a parceria resultou na websérie Eu Só Quero Amar, que foi exibida no site do G-Show. A série, indicada ao prêmio Emmy Kids Internacional, misturou personagens de Malhação, Seu Lugar no Mundo, com casos reais de casais soro-diferentes. A Polícia Federal Americana fez uma operação de busca e apreensão no escritório e na casa do advogado pessoal do presidente Donald Trump. A imprensa afirma que Michael Cohen é investigado por fraude bancária e por violações no financiamento da campanha de Trump. Michael Cohen pagou $130 mil a uma atriz pornô, supostamente para encobrir o caso extraconjugal que Trump teria mantido com ela. O FBI investiga se o advogado usou verbas de campanha para fazer o pagamento, o que configuraria crime eleitoral. Trump reagiu com indignação, chamou a investigação de caça às bruxas e de ataque ao país. O Vaticano divulgou nesta segunda-feira um documento em que o Papa defende os pobres, os imigrantes e o combate às injustiças sociais. A nova carta apostólica do Papa Francisco é dedicada à santidade da vida cotidiana. Porque santidade é para todos, escreve, e não só para uma elite. Para ser santo não é necessário ser bispo, padre ou freira. Segundo a carta, são santos, por exemplo, os pais e mães que criam os seus filhos com afeto, os homens e mulheres que trabalham para sustentar a família. Os doentes, afirmou o Papa, que chama de santidade a bondade, a solidariedade e a ética cristã. Santidade é o acolhimento. Não defender os imigrantes é um comportamento não cristão, afirmou. A defesa dos fracos e oprimidos não é comunismo ou invenção de um Papa. No documento, Francisco critica os cristãos que participam de violências verbais nas redes sociais e também os que difamam ou caluniam. A terceira exortação apostólica do Papa tem 100 páginas. Ele se refere à figura do diabo não apenas como uma representação, mas também como algo que envenena e entristece. O
documento é também um recado claro aos detratores de Francisco, que o criticam por ter aberto o caminho da comunhão para os divorciados que se casaram de novo. Segundo o Papa, não se pode propor um ideal de santidade e ignorar as injustiças desse mundo. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu hoje 1,8% e o dólar atingiu a maior cotação em mais de um ano, R$ 3,42. Segundo economistas, investidores estão preocupados com a possibilidade de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e também com a situação política no Brasil. Depois do fechamento da Bolsa, a agência de classificação de risco Moody's mudou a perspectiva da nota do Brasil, de negativa para estável. A Moody's foi na contramão da Fitch e da Standard & Poor's, que rebaixaram a nota do Brasil esse ano. A Moody's declarou que a economia brasileira deve crescer mais do que ela previa e que espera que o próximo governo se empenhe para melhorar a situação das contas públicas. Amanhã a Globo vai transmitir Roma e Barcelona a partir das 15:45 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que ainda hoje tem Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.